muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Triciatados. Nosso entrevistado de hoje entende tudo de cartório e direito notarial. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área e vai simplificar para você aqui tudo sobre a atividade dos cartórios. Seu nome, Luiz Heron de Castro Ribeiro. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, boa noite. Muito honrado com o convite. E hoje eu venho falar sobre uma atividade que já existe desde os primórdios da humanidade e até os dias atuais e fica cada vez mais necessária para a sociedade. Heron, as pessoas, elas sabem que os cartórios são necessários para todo o processo que você vai fazer na vida, todo o seu contrato que vai se assinar, casamentos, nascimentos, óbitos e tudo mais. Mas as pessoas não entendem muito bem de onde surgiram os cartórios, para que servem os cartórios, falando numa linguagem bem acessível. Para que servem os cartórios? Os cartórios, eles servem para dar segurança jurídica, essa é a base do que o cartório faz, para os negócios que as partes precisam entabular. E isso, desde o começo da humanidade, esses funcionários que tiveram, ao longo dos anos, ao longo das civilizações, diversos nomes, como escriba, como mnemôs, como escriba do rei, escriba da rainha, durante o tempo. Os escribas, eles são muito frequentes na história, né? E os escribas, a gente pode dizer que são a raiz, né, da atividade notarial, ou seja, do tabelião, daquela figura central do funcionamento de um cartório, a fim de garantir a segurança jurídica de todos, né? Isso. Nenhuma sociedade foi para frente sem segurança jurídica. Isso. Então, a função para mostrar a importância desse profissional, quando veio a armada de Cristóvão Colombo para fazer o descobrimento da América, em toda aquela parafernália militar que ele trouxe, de caravelas, de soldados, ele trouxe também Dom Rodrigo de Escobedo, que foi o primeiro tabelião que pisou na América e foi quem fez a ata de posse dos reis de Castela nas terras descobertas por Cristóvão Colombo. De acordo, ali nasce, né, um capítulo, nasce um livro descrevendo os bens, né, que aquele reino passariam a ter a partir do descobrimento da América, certo? Sim. Existem controvérsias a respeito de quem pisou primeiro, enfim, tudo isso. Mas o importante da história não é quem pisou primeiro. O importante da história é quem registrou primeiro. Isso. Porque o registro no cartório, ele garante o direito à segurança jurídica, certo? Certo. E aí, quando veio o Pedro Álvares Cabral para cá, com a Santa Maria Pinta e Nina dele, as três caravelas. Era para ter vindo o tabelião oficial da Armada, que era o Gonçalo Gil Barbosa, mas ele adoeceu. Não sei, ele adoeceu de medo. E aí veio um substituto, mais conhecido como Pero Vaz de Caminha, que também registrou, a partir dali, todos os bens, né, que Portugal passaria a ter a partir daquele momento. Não interessa se já tinham pisado outras pessoas por aqui.
quem registrou foi Portugal e isso passou a ser parte do Reino de Portugal e Algarve. Isso, né? Tanto que o documento primordial para a existência do Brasil é a Carta de Pero Vaz Caminha para o rei. Tecnicamente, esse documento é considerado como uma ata notarial. Exatamente, ele é a primeira peça notarial do Brasil. O que eles encontraram por aqui. E é o primeiro documento sobre a existência do Brasil. E está descrito todos os bens, todo o patrimônio. Tudo que eles conseguiam Portugal ver. Passaria a ter a partir do descobrimento dessa colônia. Isso. Né? Que depois passou a ser a colônia mais próspera de Portugal, depois passou a ser a colônia que mais riquezas enviava a Portugal, depois passou a ser a sede do Reino de Portugal durante o período das invasões napoleônicas, e aí a atividade notarial se estabeleceu de uma vez aqui no Brasil, né? Ou seja, os cartórios passaram a funcionar em todo o território brasileiro, né? Ou pelo menos em alguns lugares com outros lugares subordinados, vinculados àquele cartório, né? Aquele ofício, e tudo precisou ser registrado. Só que, né, a gente sabe que em Manaus as coisas funcionam mais ou menos contrário a tudo que o direito notarial prega, né? Porque nós temos uma grande indústria de invasão, né? E aí, eu gostaria que você explicasse mais a respeito de cartório, mas lembrando que a gente tem que deixar um tempinho para falar sobre isso. Porque isso faz toda a diferença no desenvolvimento da nossa cidade, da região metropolitana, e o interior já está sendo amplamente invadido. Eu desconheço lugar que tenha uma indústria de invasão tão ativa quanto a nossa, né? No tempo do Brasil Colônia, o rei de Portugal fez uma distribuição das terras do Brasil nas capitanias hereditárias. Pelas capitanias hereditárias. E cada capitania hereditária dessa, ele nomeou um donatário. Esse donatário é como se fosse o governador, e na equipe dele tinha que ter um tabelião. Exatamente. E você encontra os livros, né? Né? Todo o registro notarial das capitanias hereditárias. Por exemplo, você consegue encontrar, né, as capitanias hereditárias, seus donatários, quem sucedeu cada pedaço daquela capitania que foi dividida, redividida, enfim, várias, através dos registros e dos livros notariais, porque senão ninguém saberia de quem era quem, né? Além da função de registrar isso juridicamente, no final das contas, os tabeliães escreveram a história territorial do Brasil desse tempo. Não só a história territorial, mas também as descendências, né? Os óbitos, quem estava vivo, quem não estava vivo naquele período para ter firmado determinado contrato ou não, se um negócio tinha sido celebrado por aquele sujeito ou pelos descendentes dele, não é isso? Isso. Nós, no estudo do direito notarial, nós temos uma máxima que diz o seguinte: você nasce, cresce, casa, se divorcia e morre, tudo num cartório. Isso ele fala porque ele é casado com a mesma mulher, minha amiga querida e amada Cláudia Ribeiro, 40 anos. 40 anos. Quer dizer que essa parte do divórcio, para ele, não funciona. É só na teoria, né? Mas quem trabalha com direito de família, quem trabalha com cartório, tem pavor de divórcio, né, Heron? Sim. Eu não gosto de divórcio nem dos outros, porque dá uma confusão e um trabalho danado. Duas coisas que eu não gosto, nem de divórcio, nem de inventário.
O direito das sucessões também também não é fácil, quando você quer ver se existe união numa família, pergunte se já passaram por um inventário. Se passaram por um inventário e está todo mundo bem, realmente aquela família é unida, né? Eu tenho um cliente que tem um inventário que começou em 96. O inventariante já faleceu, já foi substituído por um herdeiro, filho dele, e ainda não terminou o inventário. E se bobear, esse herdeiro daqui a pouco está com um pé na cova e vai substituir por mais um inventariante. Aliás, vamos falar sobre isso? As pessoas não entendem, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma casinha, uma única casinha. A residência onde essa pessoa residiu pela vida toda. A partir do momento que essa pessoa falece, a partir desse bendito atestado de óbito, as pessoas vão ter que descobrir, os herdeiros vão ter que descobrir para que serve cartório. E aí começa a confusão, começa a briga, né? Pela questão do inventário. Meu amigo, explica para o povo o que é um inventário, o que é um inventariante, né? Como se pode substituir o inventariante, enfim, tudo isso que todo mundo passa, que as pessoas têm que registrar nascimentos, parece que as pessoas já entenderam como é que se faz, até porque hoje as maternidades têm seu próprio cartório, né, Heron? Não, funcionam nas maternidades um departamento extra, vamos dizer assim, como se fosse um posto de serviço posto de atendimento dos cartórios de registro civil. Porque o governo achou que era mais interessante ter esse serviço na própria maternidade, que a pessoa já sai de lá, além de nascida, cidadã. Porque antigamente era muito comum as crianças não serem matriculadas na escola quando chegava a idade escolar porque não tinha registro. Os pais se confundiam com as datas de nascimento, né? Porque iam registrar todo mundo ao mesmo tempo. Isso é muito comum, era muito comum, infelizmente, antigamente. E tinha pessoas que só iam encontrar o registro quando faleciam. É verdade. Porque tinha que ser sepultada e precisava ter o registro de óbito. E aí ia registrar o nascimento, se tivesse casado, registrar o casamento para sair a certidão de óbito e poder ser sepultado. É verdade. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já falando mais sobre isso, a importância do registro. Ok. Voltando aqui nesse segundo bloco, com o especialista em cartórios, né, em direito notarial, Luiz Heron de Castro Ribeiro. Meu querido, a gente, no bloco anterior, a gente falava que as pessoas começaram a ter alguma noção da necessidade dos cartórios quando os cartórios colocaram um posto de atendimento a pedido do governo, porque existia gente que não tinha como ser sepultada porque não tinha registro de nascimento, então não tinha como ter registro de óbito, né? As crianças não podiam se matricular na escola porque não tinha registro de nascimento. Então, pelo menos nas maternidades públicas, né? As privadas não, você recebe aquela declaração de nascido vivo, né? Para fazer o registro no cartório, mas já tem um posto de atendimento e a criança nasce e se torna cidadão ali naquele mesmo espaço. A partir do momento do registro, no mesmo espaço, ele já sai de lá nascido vivo e já sai de lá cidadão com o registro de nascimento. E às vezes, você falou bem nascido vivo, às vezes, onde há o natimorto, também já há esse registro, porque antigamente as crianças que nasciam sem vida, elas
não tinham registro, e a gente sabe de grandes casos, né, jurídicos, para saber se a criança respirou, na questão das sucessões, se a criança respirou, não respirou, né, porque uma prova de vida... existe um teste de medicina legal chamado docimasia de Galeno, que é feito usando as vísceras desse feto, e esse teste é feito num tanque de água. As vísceras do feto são retiradas do corpo e postas nesse tanque de água. Se elas flutuarem, ele respirou. Na então, verdade, ele foi sujeito de direito. É mais comum, para simplificar aqui para as pessoas, porque no direito das sucessões, se aquele indivíduo teve vida, se ele nasceu com vida, ele já herdou, né? Ele já passa a ser sujeito de direito. E aí era muito comum, quando não havia, né, o avanço da medicina, você colocar os pulmões para inflarem, né? Se eles se enchessem de água e inflarem, quer dizer que ele já tinha feito a atividade de respirar, né? Isso. E isso era prova de vida suficiente. Prova de vida. Agora, Heron, hoje, com todos os testes, com todas as... Enfim, também há os registros, não só dos nascidos vivos, que saem como cidadão, mas também dos natimortos que antes não havia registro, e a maioria das pessoas havia uma dúvida se, principalmente para trás, né, de quantos herdeiros e quantos descendentes tinha aquela família, e às vezes com um processo concluído, de inventário concluído, aparecia um novo herdeiro e começava tudo de novo, né? Isso. Conta um pouco a respeito da tua experiência, se isso já aconteceu, se você tem alguma experiência com relação a isso. A questão de ausência de registro na hora... do registro de nascimento, na hora do sepultamento eu já presenciei. Gente que nasceu no interior há muito tempo, que nunca teve registro de nascimento, que estudou em casa, que só era alfabetizado, às vezes nem era alfabetizado. Aconteceu no Brasil uma situação com relação aos registros de nascimento. Havia o domínio da Igreja Católica. O Brasil era um país que tinha religião oficial, era a Igreja Católica. Então, o que era obrigatório? A criança ser batizada. Se tinha registro de nascimento ou não, o padre batizava do mesmo jeito, registrava o batismo e entregava uma certidão chamada batistério. O batistério servia como prova, né? Só que, e também as certidões de casamento emitidas pela igreja, né? Tanto que para casar, até hoje, para casar no religioso na Igreja Católica, você tem que ter o batistério. Tem que ter o batistério. Senão vai ter que ir procurar onde você foi de batismo, batizado. Né? Então, por conta disso... E tem gente que vai ser batizado próximo do casamento. Isso. Né? Por conta disso, por ter esse tal do batistério, né? E ser obrigatório o registro do batismo e não do nascimento, durante muitos anos, muita gente ficou sem registro. A partir da Constituição de 88, que determinou que o país é laico, que não tem mais religião oficial, então o foco foi para o registro civil. Inclusive, os tribunais de justiça têm feito muito trabalho com relação a pessoas não registradas. Eles, aqui no Amazonas, inclusive, fazem trabalhos em barcos e vão atrás do pessoal no beiradão para registrar, para ver quem casou e não está registrado, para tentar regularizar de alguma maneira. Eu, inclusive, conheço um juiz que fez esse trabalho durante muitos anos, Luiz quando Cláudio ele foi juiz em Manacapuru. Luiz Cláudio Chaves foi meu colega de faculdade. E foi meu colega de jardim da infância, Luiz Cláudio Chaves. Um abraço para você, se estiver nos assistindo. Ele foi um dos pioneiros nisso. Ele foi juiz em Manacapuru, conseguiu com o Tribunal de Justiça um barco, montou dentro do barco a estrutura, aí viajava ele
a promotora e a tabeliã, pelo beiradão. Registrando quem não tinha registro, fazendo pequenas audiências para conciliar alguma situação e resolvendo, levando justiça a esse povo que não sabia nem o que era. Isso é de muita importância, né? E uma sensibilidade que é de família, tanto a mãe, que era uma pessoa muito amiga da minha mãe, né? O pai dele, que serviu em várias legislaturas, né? E era um excelente professor de matemática. Um excelente professor. E ele, que é de uma sensibilidade, casado também com uma colega, Silvia Laureana, de uma pessoa também de muita qualidade nesse meio jurídico, que inclusive se conheceram na faculdade, né? Isso. Agora, eu me recordei aqui, você falando da questão do batistério, eu me recordei aqui que existia muita gente que tinha uma duplicidade de nomes. Existia um nome na certidão de batismo, vulgo batistério, né? E outra na certidão de nascimento, né? Isso ocorria por quê? Porque no batistério, no registro do batismo, os padres forçavam que a pessoa tinha que ter um nome cristão. Então, eu me lembro quando criança, no interior, eu passava férias no interior, férias escolares, e tinha lá no interior que eu ia muito, que era a Costa da Conceição, ali perto de Itacoatiara, eles tinham uma história de pegar a folhinha do calendário, santo do dia. E tinha o santo do dia, e o nome do menino ia ser aquele do santo do dia, porque tinha nascido naquele dia. E por conta disso eu conheço... era batizado com aquele nome. Por conta disso eu conheço gente com nome de Pantaleão, gente com nome de Cosma, de Damiana, enfim, uma série de nomes de crianças que foram registradas com o nome do santo do dia. Isso. Né? Agora, voltando ao início do nosso colóquio sobre os inventários. O pessoal hoje em dia tem uma facilidade maior para fazer inventário quando não há confusão entre os herdeiros. Quando há consenso, desde 2007 foi editada a Lei 11.441, que permitiu que os inventários fossem feitos administrativos. Quando não haja menores nem pessoas interditadas e os herdeiros estejam em comum acordo, pode ser feito no tabelionato. Pois é. E isso melhorou muito para a população, porque elas têm um acesso mais barato, mais rápido e mais fácil. Eu só quero saber onde é que está esse povo. Isso para mim é igual orelha de freira. Se bem que hoje freira a gente vê orelha, mas antigamente se dizia... Eu quero ver onde é que você conhece essa família que está de acordo com tudo e que consegue fazer o inventário administrativo no cartório. É difícil, mas aí entra uma figura chamada advogado, que consegue, às vezes, contornar a situação. E eu te garanto que tem muito, porque eu trabalhei muito com inventários desde 2007, desde que começou, no tabelionato. Depois que eu desativei do tabelionato, como advogado, eu já fiz muitos inventários extrajudiciais. Mas aí, e tem muito mesmo. Aí é porque o Heron atua não só como advogado, mas como psicólogo também, né? Para conseguir convencer esse povo a fazer. Tem que ser meio pai, meio mãe. Tem que dar uma de doido de vez em quando. Imagina o Heron dando uma de doido. A gente consegue contornar as arestas e levar o pessoal para receber o direito dele lá sobre aquele benzinho lá que o falecido deixou. O problema é que eu acho que quanto maior a herança, mais longo o inventário. Porque aí, se a herança for muito, muito expressiva, né, do ponto de vista monetário, forem muitos bens, muito dinheiro. E isso aí mexe com os sentimentos do ser humano
E aí vai dar confusão de qualquer jeito. Não só os sentimentos, como também o bolso, né? Pois é, mas eu que tô também falando, é uma parte tô falando sensível. de sentimento, mas o mais sensível deles é o bolso mesmo. Aí não, é mas complicado. Existem também imóveis de apego emocional. Sim. Né? Sim. Residências da família, imóveis onde começaram um determinado negócio, que tem gente que não liga. Tem herdeiro que simplesmente quer aqueles bens para passar adiante, fazer dinheiro, e tem herdeiro que tem apego à história da família e quer manter. Isso, né? Existe mesmo. E aqui em Manaus, principalmente, aqueles imóveis mais antigos lá do centro. Sim. Aqueles ali de famílias tradicionais, algumas querem manter isso na família. E às vezes até entre eles, para evitar um conflito maior, sei lá, são 4 herdeiros, dois acabam comprando a parte dos outros 2 para eles receberem o que querem, que é o dinheiro, que alguns só querem isso, e os outros 2 manterem o patrimônio na família. Aliás, eu me lembrei de uma coisa agora impressionante, né? Pelo que você está falando. Aqui em Manaus, talvez nem tanto, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu vejo demais pessoas, casais ou pessoas que viviam sozinhos a vida toda, cujos vizinhos e o porteiro era quem dava atenção, quem levava para o médico, quem chamava a ambulância, quem fazia qualquer necessidade, compras, enfim. E aquela pessoa, durante toda a vida, nunca apareceu herdeiro. Mas no momento em que essa pessoa falece, aparece herdeiro de outro continente para vir aqui reivindicar. Eu sei que é a lei, mas o senhor acredita que tem uma diferença entre o justo e o legal, né? Legal mas o senhor acha justo que as pessoas que não deram apoio em vida, né, no momento de idade avançada, no momento de doença, fossem beneficiados? Seria justo ser beneficiado com a herança? O legal nós sabemos que é. O sentido de justo é mais filosófico, é mais moral, mas essa pessoa vem municiada com o direito dela. Eu conheço uma história bastante divulgada aqui em Manaus, até pelos anos 70 a gente ainda falava muito nisso. A história do Felipe Geleiro. Não conheço. Felipe Geleiro era um português que trabalhava com carroça distribuindo gelo na cidade. Gente, não havia energia elétrica. Ganhou muito dinheiro, tinha muitas casas ali pela Joaquim Nabuco, pela Major Gabriel, por ali. Só que o Felipe Geleiro era solteiro, não tinha família, não tinha filho, não tinha nada. Inclusive dizem, né? Isso aí eu sei de ouvir dizer. Não, dizem que ele dormia no estábulo junto com os cavalos dele, embaixo da carroça. O imigrante, eles tinham O meu sogro dormia em cima dos sacos de trigo da padaria. O Felipe Geleiro, quando faleceu, uma semana depois que ele faleceu, foi enterrado lá pelos vizinhos, vieram os sobrinhos lá de Portugal, venderam tudo e foram embora. Impressionante como aparece, né? Para prestar socorro não aparece ninguém, né? Ninguém. Quantos e quantos idosos eu vejo ali viverem uma vida de... Rio de Janeiro é demais. Descer para a portaria, né? A síndica que cuida de internar, sepultar. E aí simplesmente aparece um parente lá da Ásia, enfim.
E vem e é herdeiro de qualquer maneira, vende tudo e cai fora. Mas a nossa entrevista terminou, só que o nosso assunto não terminou. Podemos continuar esse assunto no próximo programa? Podemos. Olha, gente, agradeço a audiência de vocês, mas o assunto é muito longo. E eu gostaria de convidar o nosso amigo Luiz Heron de Castro Ribeiro a continuar esse assunto no próximo programa. Agradeço a audiência e até o próximo programa.